Olá, sejam bem-vindos ao Mundo de Regeneração. Sintam-se em casa, sintam-se no seu mundo, aqui com a gente no nosso canal. Hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente, mas que a gente conta com a participação de vocês. Queremos muito vocês aqui com a gente nesse momento especial, né, Renato? Isso, estamos com uma novidade agora aqui no canal, além das mensagens do dia, além das playlists que nós já temos aqui. Vamos começar também agora um bate-papo, né? Vamos dizer assim, pode-se dizer, um bate-papo com você. Isso, onde estaremos estudando, lendo, né, uns livros que a gente gosta, que a gente pode estar ajudando vocês e buscando conhecimento, que a gente vai começar com hoje. Mas antes, peço para que você inscreva-se no canal. Quem não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, deixa o seu like depois e deixa nos comentários o que você achou desse novo quadro aqui no canal Mundo de Regeneração, tá ok? A Vanessa vai explicar um pouco qual é o livro, do que se trata, o que a gente vai começar a fazer aqui agora. Bom, hoje vamos começar a leitura do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco. É uma leitura que a gente gosta bastante, que a gente quer fazer com você, e nós estamos realmente aprendendo, né? Nosso objetivo nesse canal é estudar, aprender, trocar ideias e que você esteja com a gente. Somos pessoas comuns, buscando o conhecimento, buscando nos melhorar, e achamos que essas leituras vai nos ajudar. Então, por que não compartilhar com quem queira também nos acompanhar, né? Sim, isso mesmo. Então, começando com o livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, psicografado, né, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos explicar aqui um pouco quem é Divaldo Franco, para quem não conhece. A maioria do pessoal conhece, mas tem gente que não conhece exatamente a história dele. Então estaremos falando um pouquinho e falando também quem foi o espírito de Manuel Filomeno. Vanessa vai falar aqui para vocês. Sim, o livro Transição Planetária, então, é escrito por Divaldo Pereira Franco, é uma psicografia ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vou ler para vocês aqui as orelhinhas do livro. Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 200 obras de vários espíritos, muitos já traduzidos para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, condamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Às vezes tem umas palavrinhas complicadas que eu vou dar uma travadinha, pessoal. E isso é muito bom, que aí a gente treina também. E, pessoal, aqui fala da doutrina espírita, do Divaldo Franco, que é um médium muito importante para essa doutrina aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que esses conhecimentos não possam ser aproveitados por pessoas de todas as vertentes, religiosas ou não, que é isso que a gente pretende aqui nesse cantinho. Ler algumas obras, independente do que da crença de cada um, mas que a gente acredita que vai ser sim útil no dia a dia de todos. Quem não teve a oportunidade, quer saber um pouco mais sobre o Divaldo, o filme, né, que estreou também o ano passado, né, 2019, foi muito bom. Ele conta bem a história dele, as dificuldades que ele teve como médium, desde criança, até entender o que estava acontecendo. Ele vem de uma família também que era católica, então mostra como é difícil, né? Às vezes a pessoa é médium, mas está, assim, dependendo da criação que ela vem, né? Da família dela, dos conhecimentos, não é fácil lidar com isso. No filme mostra bem, quem puder estar assistindo lá, tenho certeza que vai ser um filme muito bom para você buscar mais conhecimento. E quem ainda está despertando aí para a paranormalidade ou para a mediunidade, esse filme é uma escola. Sim. É muito bacana mesmo assistir com bastante atenção. Tem mais um pouquinho aqui, ó, sobre o Divaldo. Há mais de 50 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou no bairro
Paulo Lima, A Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Sim, até hoje continua com esse trabalho, né, na casa da Mansão do Caminho, né? Até hoje continua com esse trabalho, muitas crianças que são ajudadas lá. Trabalho muito bonito do Divaldo. E agora, lendo um pouquinho sobre Manuel Filomeno Batista de Miranda. Nasceu aos 14 dias do mês de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, no estado da Bahia, sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Dona Umbelina Maria da Conceição. Convertido ao espiritismo na cidade de Alagoinhas, Bahia, pelo médium Saturnino Fávila, em 1914, que o curou de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão. Vamos começar aqui pela introdução. Isso. Tem aqui uma citação de A Gênese, de Allan Kardec, que é um outro livro, e vou ler aqui para vocês essa citação. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-losão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos a partidas de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. No livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18. Aí fala desse momento, né, que está passando da transição planetária, fala bem disso, que os espíritos que não estão preparados, não está condizendo com o momento do planeta, né, que vai povoar outros mundos, né. Aqui está como expiação e provas, e se o planeta Terra está passando pela fase de regeneração, para o mundo de regeneração, não tem como esses espíritos ficarem aqui na Terra, né? Então eles vão provavelmente encarnar num outro planeta que continua expiação e provas. Se for o caso, ainda pode ter encarnado no mundo primitivo, né? Se for o caso, isso não quer dizer que retrocedeu, não. É que a energia do momento, a energia dele se condiz com aquele tipo de planeta. Então é o que vai acabar acontecendo. Então quem estiver preparado continua nessa transição, né? E quem são esses espíritos? Somos nós. Sim. Nós que estamos aqui encarnados em um corpo humano no planeta Terra. Então, é escolha nossa seguir com o planeta, evoluir ou partir para um outro nível, né, de planeta, que no caso se equilibraria melhor com a nossa energia. Porque se a gente não evoluir, a gente vai combinar com a energia antiga do planeta Terra. Sim. Que então só vai ser encontrada em outros planetas, porque a Terra agora, a partir desses séculos, né, que a gente está vivendo, olha, até Allan Kardec no século XIX já falava do momento da transição planetária. Então aí nos últimos séculos a nossa evolução já acontece. Para quem deseja saber mais sobre esses assuntos, nós temos uma playlist chamada Projeto Mundo de Regeneração, em que temos um vídeo sobre a evolução dos mundos,
temos outro vídeo sobre a transição planetária. Sim. E outro vídeo sobre o mundo de regeneração, que seria o mundo para a qual está caminhando o planeta Terra. Acredito que nesses vídeos você vai ter uma explicação de uma maneira simples, mas bem completa, para acompanhar todos esses assuntos. Isso aí dos depoimentos, né? O pessoal Sim. que está mandando pra gente os depoimentos, que a gente está colocando lá. Vão vir mais depoimentos de outras pessoas também, nossos amigos da espiritualidade, que trabalham com a espiritualidade, estarão mandando pra gente também. E conforme for chegando, a gente vai colocando, e cada um é legal, cada um ponto de vista. Não, o ponto de vista acaba chegando num conceito igual, né? No final igual. Mas assim, o modo como cada um interpreta isso, né? Do mundo de regeneração, é muito legal a gente ver isso aí. Tem mais, né, da introdução, se quiser ler mais um pedacinho, a gente vai falando sobre isso. E por isso, né, que a gente escolheu também esse livro Transição Planetária, porque se encaixa perfeitamente a tudo que a gente tem falado aqui no canal. É uma continuação, né, de tudo que a gente coloca aqui. E agora a introdução propriamente dita do Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Então, aqui é dito que desde a Bíblia, na verdade, né, já se fala desse período que estamos vivendo agora, de transição de um planeta de sofrimento, de aprendizado pelo sofrimento, que é o planeta de expiação e provas, para um tipo de planeta em que se pode aprender pelas experiências, pelos conhecimentos, pelo estudo, pela prática da ajuda ao próximo, que seria o mundo de regeneração. Legal que tem aqui no canal, né, um documentário que mostra bem, né, os períodos que aconteceram, essas transições do planeta, né? E até mesmo quando iniciou o período de transição planetária para o mundo de regeneração. Quem puder assistir lá depois. Tem aqui no canal Mundo de Regeneração esse documentário que está muito bom. Parece o Divaldo, parece um monte de gente falando lá. É um conhecimento muito bom para complementar tudo isso, viu? É o documentário A Nova Data, de Chico Xavier. Sim, A Nova Data, Chico Xavier. Continuando. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência. Você vê, começa desde o mundo primitivo, tá? Desde o início mesmo de tudo. Desenvolve o instinto, depois a inteligência e depois a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primitivas, que o assinalam profundamente, atando não raro a sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Então a gente começa primeiro, né, lá nos mundos primitivos, como o homem da caverna. Ainda não tem conceito de família exatamente formado, não entende isso, né? De sociedade. Está se formando tudo isso, né? Então aqui diz que nós estamos mais ligados nessa fase ao instinto animal. Imagina essas pessoas, né, que não estão preparadas para ir para o mundo de regeneração, acompanhar essa transição e estar adequado a viver no planeta do mundo primitivo novamente. Você pensou que horrível isso? Você que está aqui com toda essa tecnologia, lógico, você não vai se lembrar, né? Mas no seu inconsciente você vai sentir falta de algo. E ficar preso ali, realmente é bom a gente se preparar, né, para não acontecer isso. Porque aqui ninguém está preparado para o mundo de regeneração. Todo mundo está se preparando para o mundo de regeneração, né? Sim, com isso certeza. que é importante a gente frisar. Não é um julgamento,
uma separação do bem e do mal, mas na verdade um incentivo para a nossa transformação, nossa evolução. Por isso a gente estuda e procura tanto conhecimento e faz de tudo para perseverar no bem, né? Na ajuda Sim. ao próximo e na ajuda a nós mesmos. Isso. Claro, para sempre estar evoluindo, sempre se amando, se gostando. Sim. Porque é esse tipo de pensamento que nos coloca num nível mais alto de consciência, nos liga às coisas boas, às energias boas, às energias angélicas, né? Sim. É o pensamento, estamos todos em preparação, né? Ainda, provavelmente não estamos preparados, mas estar em preparação é importante sim. Sim, sempre preparado para isso, né? E aí, olha só, como vamos evoluindo então desse mundo primitivo? Aqui diz que é mediante as reencarnações, etapa por etapa. Dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando na direção da plenitude que lhe será destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Ou seja, é o que a gente já vai fazendo mesmo, né? Insiste no bem, tenta fazer o seu melhor. Se não conseguir, comete algumas falhas, alguns erros, quem nunca, né? Reergue, respira, aprende com esses erros e segue em frente. Assim vamos evoluindo. E como fala da reencarnação, né, e tá bem claro, né, as reencarnações são os degraus, né, para você fazer o seu aperfeiçoamento, a sua evolução. Nenhum espírito, como a gente fala, retrocede assim no seu avanço, até porque ele é contra a lei do progresso, né? A lei do progresso é sempre evoluir. Então, quanto mais nós fazemos melhor em cada vida nossa dessas, né, mesmo não tendo lembranças, mas conforme a gente for evoluindo e passando de mundos para mundos diferentes, tem mundos que a gente vai se lembrar, né? Só que aqui, por exemplo, a humanidade não está preparada para se lembrar o que foi numa outra vida, o que aconteceu, o que ela fez. Então, mesmo sem se lembrar, já é difícil, né, a gente evoluir, mas a gente se lembrando então, né? Então seriam os degraus que você tem para ir pela sua história de evolução. No nosso nível atual, nós estamos presos a essa roda de reencarnação, né? Nasce, morre, faz as provas, as expiações, nasce um pouquinho melhor, faz tudo de novo, aprende várias coisas, aprende coisas novas, morre, nasce de novo. Isso não deixa de ser aí uma prisão nessa roda do vai e vem aqui no planeta desse nível. Então isso tudo é muito importante para a gente se libertar também dessa roda e ir evoluindo com os planetas e cada vez reencarnando num nível de evolução em que propicie uma maior expansão da nossa consciência, até que de uma vez por todas estejamos libertos disso, como estão os anjos, os chamados iluminados, espíritos superiores, que aí sim estão aqui para ajudar nessa evolução aí, na nossa caminhada. Isso mesmo. Continuando. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, o homem deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhes constituam diretrizes de segurança para o avanço. Esses condicionamentos enfermiços por exemplo, a vingança, o desejo de vingança, o sentimento de raiva, ódio, inveja, tudo isso é o que tem que ser trabalhado em nós. Sim. É um barulhinho aí. Isso acaba corroendo a pessoa por dentro, né? O quê? O barulho? Também. Algumas coisas, né, que despertam esses sentimentos negativos, a gente precisa, sim, levar de uma forma diferente, enxergar isso por um outro prisma. Talvez aí pelo bom humor, né? Como a gente fez agora. E respirar, seguir em frente. Um obstáculo pode não ser nada, ou pode ser tudo. Depende do seu pensamento, de como você vê isso. Isso são os condicionamentos enfermiços aqui, né? De ter primeiro aquela reação do instinto, do animalesco, da agressividade,
do atacar para se defender, né? E esses condicionamentos, eles vão se refinando e até desaparecendo conforme você segura esse instinto e tenta respirar, contar até 10 e agir de uma forma mais humana, de uma forma mais calma mesmo, né? E com mais respeito por tudo que te acontece, pelo próximo e por si mesmo. Continuando. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelo instinto, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, a sua reprodução, a violência para a defesa sistemática da existência corporal. Agride quando deveria dialogar. Acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses cílios inconsequentes do ego dominador. O ego é essa nossa identidade que assumimos na encarnação presente. A gente acha que a gente é só isso, a gente só tem essa personalidade. Meu nome é tal, eu tenho tal profissão, eu tenho tal opinião, pra mim o certo é isso, o errado é aquilo. Isso é o ego, é o eu dessa encarnação. Mas somos muito mais do que esse ego. Sim. Há coisas além disso em nossa consciência, em nosso inconsciente também. Então é disso que fala aqui, né? Isso da agressão, de defender a nossa existência corporal, porque é muito difícil estar num corpo humano. Aqui a gente sente, nesse corpo a gente sente fome, frio. Então a gente está sempre naquela luta pela sobrevivência, né? Atrás do ganha-pão, atrás do dinheiro, atrás do alimento, que uma coisa vai levando a outra. Então fica muito fácil para o ser humano recair de novo nessa parte animal por causa do instinto de proteção, né? Se defender a todo custo. Então é disso que está falando aqui, desse ego dominador, esse eu que acha que tudo é só o que eu vivo nessa encarnação, nesse momento. E a pessoa acha que só o que ela fala que vale também, né? As pessoas têm a mania de achar que só o que ela está falando, ela não aceita ouvir a opinião dos outros, né? Até hoje em dia você vê que até para a pessoa, em parte de emprego, trabalho, também às vezes é complicado, né? Eles acabam não aceitando ouvir a opinião do chefe, alguma coisa assim. Mas isso se aplica a tudo, né? Na vida, no mundo novo, mundo de regeneração também. Vai ser assim, igual fala que a pessoa tem que evoluir. Vai existir o mal ainda? Vai, mas cabe a gente se livrar de tudo isso que a Vanessa está citando aí, né? Para que a gente consiga continuar a nossa evolução, né? Esse ego dominador aparece muito nas redes sociais, né? Quando a gente faz de tudo para defender a nossa opinião. É esse ego, é esse aqui. Continuando? Isso, pode. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Aqui com essas palavras lindas, né? Que a gente pode simplificar dizendo que o Filomeno de Miranda fala aqui do sofrimento, né? Do impacto do sofrimento. Por que no mundo de expiação em provas o sofrimento é necessário? Por que a gente sofre ainda no planeta Terra, nessa transição, que ainda temos algumas coisas de expiação e prova? Porque quando a gente está muito nesse ego dominador, nesse eu, defendendo essa personalidade de agora, com medo do colega de trabalho passar na sua frente,
com medo dele te puxar o tapete, ou pior ainda, né? Planejando como puxar Sim. o tapete do outro, Vê-se muito ou isso. nos preocupando com a nossa integridade física, ou pelo contrário, novamente, né? Querendo atacar a integridade física do outro, Sim. porque o outro te magoou, te ofendeu, ou mesmo te agrediu, enfim. Quando vem o sofrimento, é que o ser humano para. E aí ele vê o valor mesmo das coisas, sabe? Das coisas importantes do mundo. O sofrimento por meio de uma doença, um desemprego, fome, miséria, violência. Nessas horas é que muitas pessoas param e lembram de quem? Lembram do quê? De pedir auxílio pro alto. Sim. Então, o sofrimento, no nível de expiação e provas, é como se fosse um banho de humildade. Sim, sim. De humildade, assim, pra pessoa. É na hora que a gente para e pede ajuda. Muitas vezes a gente não para fazer uma oração, para fazer um pensamento elevado, para pensar que temos protetores, anjos da guarda, sim, mas na hora do sofrimento, via de regra, olha, 99% das pessoas ao que recorre. Você pode ver pelo momento que a Terra está passando atualmente mesmo, que tá todo mundo vendo aí, né, a confusão que acabou ficando, né, por causa do vírus. Mas olha pra você, depois disso aí, como muita coisa mudou, né? As pessoas começaram a parar um pouco, né? As pessoas não paravam pra nada, não tinha tempo pra nada. Às vezes estava dentro de casa, não tinha nem contato com o familiar, e sai, trabalha e volta e não dá tempo de conversar direito. Agora as pessoas automaticamente acabaram sendo obrigadas, vamos dizer assim, a se ficarem todo mundo junto, seguirem normas, né? E as pessoas não são muito chegadas a seguir normas, ainda está meio complicado ainda, mas olha como as coisas já mudaram, né? As pessoas conseguiram ter esse momento para refletir mesmo, né? E não a pessoa tem que ver que não é assim, o momento que a gente está passando, a gente tem que procurar mesmo refletir e procurar ser melhor, né? Porque você imagina se as pessoas, mesmo com tudo isso, não mudassem, né? Se todo mundo fosse para a cabeça dos que tentam insistir naquilo, não vou seguir essas regras, não vou fazer nada disso. Aí estaria muito pior a situação do que está hoje, né? E a pessoa que escolheu estar encarnada aqui, né, nessas reencarnações, pode ter certeza, todo mundo que está aqui vivendo no momento que está me passando na Terra, sabia. Ou foi escolhido para estar aqui, ou veio mesmo porque queria resgatar tudo de uma vez, né? O que tinha de débito, vamos dizer assim, e para viver nesse momento que a Terra está vivendo, né? Sabia na sua essência, isso, né? Na sua essência. Não no seu ego. Porque o ego aqui a gente acha que a gente é só isso, né? A gente se questiona, por quê? Por que eu estou aqui em início de julho de 2020, sim, passando por uma quarentena, uma prova coletiva, né? Sim, enfim, é verdade, uma prova coletiva. Estamos todos aqui fazendo um concurso, um teste e um aprendizado também, né? Uma lição. Sim, isso. Do qual a gente espera sair melhor, sim, né? Com certeza. Seguindo aqui com a leitura. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Isso o ser humano, né? Sim, sim. Que vai fazendo. Infelizmente, em despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, as lutas sangrentas terríveis. Já faz um tempo que esse livro foi escrito, né? Uhum. Então essa evolução muito lenta, né? Sim. Agora, no momento presente, a gente vê que estão aí, o universo está nos empurrando aí, ó. Sim. Evolui mais rápido. Essa quarentena, esse momento todo, realmente é um momento que quem aproveitar para vencer a si mesmo, né? Sim. Vencer a si mesmo, vai andar um pouquinho mais rápido aí nessa evolução. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Estávamos falando disso hoje, né? De que a evolução moral do ser humano
anda mais lenta Sim. do que a evolução tecnológica. O mundo, ele está melhorando sim, apesar de muitas pessoas falarem o contrário, né? De falarem que antigamente o mundo era melhor. Mas se a gente fizer uma análise bem cuidadosa, nós vamos ver que nossa vida está melhor. Nossa, muito mais melhor. tecnologia, mais cura, mais remédio, menos sofrimento, menos dor física, né? No momento mesmo, se fosse há uns 100 anos atrás, estaria desencarnando 10 vezes mais pessoas, que não teríamos essas tecnologias de hoje. Como já aconteceu Sim. em outras provas coletivas que a humanidade teve, né? Sim, a gente está no momento que tem sorte disso, de ter evoluído bastante, parte de medicina, tecnologia, igual nós estávamos falando, né? Que, um exemplo simples, né? Indústria de alimento. Há 100 anos atrás, as pessoas comiam comida estragada, né? Você ia no mercado, você não tinha certeza se aquilo estava certo ou não estava certo, o que você estava recebendo estava correto, de acordo com o que falava que era. Não tinha controle nenhum, não existia regra nenhuma sanitária. As regras sanitárias vieram de 100 anos para cá. Isso é um dos exemplos, né? Mas tem inúmeros exemplos. Então, como o mundo, sim, realmente melhorou, né? Melhorou bastante, né? Bom, agora continuando aqui, depois dessa reflexão, viajamos agora, viajei na minha mente, agora passou um filme, né? De todos os séculos, as pessoas, as dificuldades todas, né? Que já passamos. Estamos, sim, melhor. Olha a internet, a velocidade de comunicação. Sim. A gente tá, né? O chuveiro quentinho, a geladeira. Sim, muita coisa melhorou. Ó, a vida boa. A gente reclama, né? Mas, ó, tá boa, gente. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando, fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. É que a gente está num momento de transição, né? Sim. Então, tem muito disso misturado, né? Do mundo de expiação e provas e de um início de mundo de regeneração. Tudo misturado, a gente está tudo junto e misturado. Uns ajudando, o outro tentando atrapalhar. Sim. Por isso a gente vê tantas energias diferentes, né? No planeta. Por isso a gente fica meio confuso, achando que o mundo tá pior, né? Mas analisando dá pra ver muita coisa melhor. Porque é uma transição. Transição é assim, estamos ainda misturados. Você pode ver, mesmo tendo 2 guerras mundiais no planeta, a terceira não aconteceu e não acredito que não vai acontecer. Por quê? Porque tem ciência, né, do perigo. Sabe que se soltar uma bomba atômica, sabe que vai destruir tudo, né? E o ser humano já tem essa ciência. Tanto que você pode ver que até eles tentam desarmar mesmo países que têm essas bombas, essas coisas. Por quê? Porque eles sabem do perigo. Então eles sabem que aquilo ali não vai adiantar nada. Chegar igual fala, cita nomes bombas, isso aí. Não vai adiantar nada ir por esse lado, porque não vai resolver, né, o problema da humanidade, né? Mas o bom da gente ainda estar misturado, tudo junto, é que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de fazer evolução, melhorar o pensamento. Que bom que a gente ainda está em transição. Temos chances aí, né? Temos chances de evoluir juntos. Tem chances, sim. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem a orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Se esses paradoxos da vida em sociedade, que é a grande transição que ora tem lugar no planeta, irá modificar. São esses paradoxos. Corrigindo aqui. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se
na luxúria e na droga-adição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, aqui está falando de pessoas realmente assim, ligadas ao mal e que têm prazer nesse mal, né? Que praticam a corrupção, que fazem os outros sofrer e de propósito mesmo. Não é por uma falha, um erro e que depois vai ter a consciência de se melhorar e nunca mais cometer. É quem está mesmo ali de propósito, né? E aí reafirma, você viu, né? Quem não está preparado, quem faz tudo isso daí e não está preparado, automaticamente não está preparado para continuar evoluindo nesse planeta, né? Renascer novamente no planeta Terra. Aqui fala que foi ser enviados para mundos inferiores, né? Infelizmente acaba acontecendo. Então, quanto mais a pessoa se livrar disso tudo, automaticamente vai ser bom para ela, porque ela vai alcançando uma evolução maior, né? E a primeira coisa começa mesmo assim com o querer, né? Sim. Querer melhorar. Isso faz total diferença, porque quando a gente quer melhorar, a gente pode cometer erros, mas a gente não repete os erros, né? Sim. Não é de propósito. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à Lei da Destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Sim. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que seja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aí fala que depois de uma destruição, né, vem a criação, né? Algumas coisas precisam ser destruídas, vamos dizer assim, para ser criado outras coisas, mas não no sentido ruim, né? É no sentido da mudança, né? No sentido de mudança essa destruição. Até no caso de calamidades, igual eu falo, um tsunami, um terremoto, tudo tem um motivo, né? Acontece a destruição para ter a criação novamente. Para o aprendizado, a renovação. Porque no caso de calamidades naturais, o planeta ele está ali se renovando também, né? Então ele se mexe, ele se movimenta como um ser vivo, né? Se renovando. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, das drogas, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes, dos desrespeitos às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, dos animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Viu? Aí fala que nunca estamos sozinhos, né?
Tem toda uma leva de espíritos superiores que estão aqui para ajudar a gente, né? E aqui, ó, falam que eles estão mergulhando nas sombras terrestres, ou seja, até mesmo reencarnando aqui para nos ajudar aqui no nosso meio como pessoas comuns aqui também entre nós, para nos ensinar, nos passar exemplos de persistência, de calma, de controle da frustração. Sim. Então temos que estar bem atentos a Esses isso também. Esses espíritos que encarnam aqui, eles ajudam muito na evolução do planeta. Desde trazendo avanços científicos, como nessa parte também moral, né? O avanço moral do planeta também, eles ajudam bastante. Pessoas igual, por exemplo, Nikola Tesla veio aqui, olha o avanço que... Até, no caso do Nikola Tesla até poderia ter dado um avanço muito maior, né? Que no caso dele não foi levado... A criação dele, no caso, por exemplo, ele tinha a ideia de energia limpa, né? Quem era Nikola? Quem Nikola foi Nikola Tesla? Nikola Tesla foi quem inventou a parte de energia limpa, vamos dizer assim. Hoje em dia era pra gente ter energia elétrica igual tem um sinal de Wi-Fi no ar. E só que pegaram o quê? Na época pegaram o Thomas Edison, que fazia as mesmas pesquisas, só que no caso dele era outro tipo de energia elétrica, parte de cabos, essas coisas. Então, na época pelo menos, não tinha como você controlar um tipo de energia do Tesla, mas tinha como controlar de Thomas Edison. Então o que fizeram? Poderia cobrar, né? E o mundo inteiro, sempre foi assim, né? Tudo é cobrado hoje em dia. Mas aí você vê que quando vai chegando pro essa parte da transição, pro mundo de regeneração, muita coisa vai mudar. Não que não vai existir o mal mais, vai existir ainda. Mas já vai ser bem menos intensidade, né? Ainda não vai ter, por exemplo, as explorações que existem hoje em dia, igual no caso que eu citei para vocês da energia, ou em inúmeros outros casos, né? As pessoas vão poder viver mais em paz, vão se colaborar mais, né? Vão viver mais unidas umas às outras, se ajudando, né? E é interessante, né, esse dilema que você falou entre Thomas Jefferson e Nikola Tesla, que são dois cientistas. O Thomas Jefferson, ele ganhava... Thomas Edison. Tô trocando, né? Acho que o Jefferson era presidente, né? Bom, o Thomas Edison, ele ganhava, ele tinha lucro financeiro com o sistema de energia elétrica, né? E o Tesla trabalhava, era outro cientista que trabalhava para o Thomas Jefferson. Então, o Thomas Jefferson, claro, abafou as ideias de Tesla, que seria mesmo isso, de eletricidade, digamos, para todos, como temos o Wi-Fi agora, né? Então, tanto que quando ele morreu, milhares de páginas de documentos dele, de criações dele, foi tudo confiscado. Logo que ele faleceu, foram lá e confiscaram tudo. E lá tinha projetos de carro antigravidade. Hoje em dia teríamos um mundo totalmente diferente. Desde a época do Leonardo da Vinci também, né? Leonardo da Vinci também tinha criações, ele já tinha criação de projetos de helicóptero, submarino, mas no caso dele foi mais difícil, né? Porque não existia nem a tecnologia para isso. Mas já existia a criação, para você ver, né? Como várias pessoas, como eu falei, várias pessoas já passaram na história da humanidade para dar uns avanços. Sim, encarnados e aqui ajudando, né? E aqui ajudando. E a gente vê que o embate materialista é muito grande, né? Mas aos pouquinhos o planeta vai evoluindo. Sim, vai sim. Continuando. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento, após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Aqui ele está falando que o que pode causar estranheza é aqui os espíritos de outra dimensão encarnados aqui para ajudar. Sim. Tá voltando um pouquinho aí pra gente não perder o fio da meada. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada ou padecendo jugo de obsessões cruéis ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo facilitando no trabalho dos mensageiros de Jesus. Então, olha só, esses espíritos elevados, eles também estão aqui para prestar esse socorro, né, aos encarnados e desencarnados aqui na Terra.
E uma coisa assim interessante a gente comentar, né? Por que causaria estranheza esses espíritos de outras dimensões aqui na Terra? Quem são eles? Quem são esses espíritos de outras dimensões? Acho que as pessoas até já falam muito neles, né? Sim, sim. Só que de uma maneira diferente, por isso que causa estranheza. Quem em são cada eles? época vai pegando um nome, né? Hoje em dia seriam os nossos irmãos cósmicos extraterrestres. Os extraterrestres, né? Que de tanto a mídia, a empresa cinematográfica colocar a ideia de invasão extraterrestre, Sim. e eles como invasores, dominadores, a gente ficou aí com receio dessa palavra extraterrestre. Então, quando a gente sabe de irmãos de outras dimensões mais elevadas aqui para ajudar, causa estranheza. Sim, né? isso tem nos ajudado bastante. Isso aí que você falou da mídia é legal, por exemplo. Teve o caso de Orson Welles, há umas décadas atrás, que aconteceu isso. Ele simulou uma invasão extraterrestre num programa de rádio. Na verdade, ele falou no início do programa de rádio que era uma simulação, era uma ficção, só que muita gente não viu o começo do programa. E o pessoal foi ligando o rádio no meio da transmissão, né? E acharam que a Terra estava sendo invadida por discos voadores que estavam soltando laser, matando. Teve um monte de gente que se suicidou naquela época. Daí depois disso tomaram muito cuidado com esse de extraterrestre. E na verdade continuaram, né? Colocando, igual você falou, na mídia, filmes. 90% dos filmes os ETs são ruins, né? Nossos irmãos cósmicos são ruins. Mas na verdade isso também é um modo de tirar o foco também, né? E por isso que aqui em obras como essas, eles falam, né? De irmãos cósmicos, como o Renato citou, seres de outras dimensões, mas evitam falar a palavra extraterrestre, né? Porque ficou muito desgastada, né? Foi muito mal usada, na verdade. Mas igual a gente viu uma palestra esses dias, né? Foi ontem, na internet, muito legal. O cara fala a verdade. Se você quer ver um extraterrestre, basta olhar pro espelho, né? Todos nós somos extraterrestres, nossa origem não é daqui, né? Quantos mundos não devemos ter colonizado, né? Durante as nossas existências, né? Somos pó das estrelas, igual falava Divaldo Franco. Se como falamos, como falamos no começo, né? Se há uma pluralidade de mundo, se o espírito ele se desenvolve e evolui passando de mundo em mundo, mundo primitivo, expiação em prova e depois de regeneração, então quem são os extraterrestres? Os extraterrestres são aqueles que não são originários da Terra. Então, se viemos de mundos primitivos e estamos evoluindo aqui, quem são os extraterrestres? Nós mesmos. Simples assim, né? Continuando aqui. Na presente obra, apresentamos 3 fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimentos de dignos e valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento, a respeito da transição planetária que se vem operando desde há algum tempo. Não temos outro objetivo, senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que lhes apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda grande sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Então aqui ele está falando de tudo que ainda vai aparecer no decorrer dessa obra, conforme fomos lendo para frente. É legal que fala, voluntários de outras dimensões cósmicas. Ou seja, confirma aí que seres extraterrestres estão encarnando aqui na Terra, estão convivendo conosco para ajudar nessa evolução e para o momento que o planeta passa, né? Estão nos ajudando aqui. Nada obstante, em todos os momentos procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço
ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devotado de sempre. Salvador, 9 de abril de 2010. Assim encerra essa introdução Manuel Filomeno de Miranda. E assim, agradecendo também ao Senhor de nossas vidas e os espíritos superiores nessa sublime tarefa da transição planetária, nós encerramos esse vídeo também. Legal, que a gente vai continuar o bate-papo aqui a respeito do livro Transição Planetária do Divaldo Franco. E vai vir, vamos falar de todos os capítulos aqui, né? Vamos lendo, vamos conversando, debatendo em cima do assunto. Tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Um abraço, se inscrevam para apoiar o nosso canal. Nós agradecemos muito. E deixa nos comentários aqui o que você achou, né, desse novo vídeo nosso aí falando sobre o livro da Transição Planetária do Divaldo Franco. E como a Vanessa falou, não deixe de se inscrever. Clique aí no inscreva-se e ative o sininho das notificações. Sempre que estrear um vídeo novo, continuando aqui a leitura do livro, você recebe a notificação aí no seu celular, na tela do seu computador, e você vai ficar por dentro sempre que estrear novos vídeos. Vai sempre nos acompanhar aqui. Gratidão, até a próxima. Gratidão e até o próximo vídeo.